Hoje eu vou te ajudar a aprender a meditar sem que você precise abraçar uma árvore ou passar um mês morando no mosteiro. A não ser que você não precise melhorar sua gestão da emoção, né, pequeno Buda? Meu nome é Diego Welter, sou mestre em ciência do esporte, especialista em neurociência do comportamento. E nós estamos falando sobre hábitos angulares, aqueles hábitos que impactam diretamente na nossa rotina. E hoje nós vamos falar sobre meditação, a ciência da meditação, o que a neurociência nos fala sobre a meditação. Então, quando você começa a meditar, você já começa a receber muitos resultados. Por quê? A meditação tem algo muito interessante que no dia que você pratica, ela já tem um efeito agudo. Ou seja, naquele mesmo dia ela já vai te proporcionar benefício imediato. E para você poder ter uma mudança cerebral por conta da meditação, talvez você precise mais de 30 anos. Isso é algo até que a ciência está tentando entender o que rola. Mas o que nos interessa é isso, que se você praticar a meditação hoje, você já vai encontrar benefícios hoje. E quais são esses benefícios? Diminuição da reatividade, o mais importante dele. Por isso que a gente falou sobre a gestão da emoção. Quando você começa a trazer autoconsciência para você, automaticamente você começa a ser menos reativo. Você vai ter aquele delay na reação, aquele tempo de você pensar, respirar, antes de tomar uma decisão, aquela fala que você não gosta de falar, ou aquela coisa que saiu, que você nem sabe como foi. Então a meditação continuada, ela traz esse benefício. Você vai ficar mais concentrado. Como você, com o tempo, você começa a trabalhar o teu fluxo de pensamento, entender o teu fluxo de pensamentos, automaticamente você começa a conseguir melhorar o seu foco, a sua capacidade de concentração. Dependendo do tipo de meditação que você faz, tem algumas meditações que trabalham a amorosidade entre as pessoas. Então, você vai trazer para você um ambiente mais amável, menos agressivo, menos competitivo, de uma forma mais amorosa e de uma maior vulnerabilidade e aceitação. Tem a parte do controle da ansiedade, que é fantástico. Eu acho que é algo que serve para todo mundo no mundo atual, todo mundo que tem um celular e tem um trabalho, tem uma profissão, ou mesmo que é estudante, vai sofrer com processos de ansiedade ou também questões relacionadas à dor crônica. Então, quando a gente tem dor crônica, a meditação ela pode ajudar muito, muito a isso. Inclusive, quando eu recebo na parte de treinamento físico pessoas com dores agudas ou dores crônicas mesmo, a gente usa muita estratégia de hipnose ou de meditação para trabalhar questões relacionadas a isso. Porque a meditação nada mais é do que um estado alterado de consciência. Então, onde você busca trazer ficar autocentrado, buscar uma autopercepção, que é a mesma coisa que a hipnose faz se você pensar na neurociência, no núcleo de Accumbens, na parte da estrutura do cérebro, quando você fica 5 minutinhos com os olhos fechados, você vai começar a entrar no estado alterado de consciência, que é o que a hipnose nos traz, que é o que a meditação nos traz, ou o que você faz toda noite antes de dormir. Já percebeu quando você começa a pegar no sono, você inicia uma historinha mental até que você dorme? Isso é um processo de auto-hipnose, ou um processo de meditação também, que é o que nós estamos falando hoje. Ou seja, se você está pegando no sono e começa a inventar uma historinha, você não é tão doido assim, você é da nossa galera que começa realmente a viajar. Porque lembra que eu falei no outro episódio, até se você não assistiu, assiste lá, dormir é um processo ativo, então para dormir você precisa se concentrar. E a forma de se concentrar é começar a inventar uma historinha. Tem até o tio do amigo do primo de um irmão meu, que ele, quando ele ia dormir, ele começava a imaginar coisas que iam acontecendo, até começar a inventar historinhas malucas de coisas que poderiam acontecer, coisas boas, para que até pegasse no sono. Mas não é comigo, é só com um primo de um amigo que acontece. Então, se você começa a se concentrar para dormir, começa a inventar uma historinha, você pode ter certeza que você é da nossa galera e você não é tão doido assim, tão doido não, tá? Então, esse é um processo da meditação. Então a meditação não necessariamente é você ficar lá sentadinho, pleno, parecendo um Buda, como se não tivesse pensamentos na sua mente, tá? Isso não acontece mesmo. Talvez com um Buda ou com um meditante de longa data, de anos e anos, talvez até aconteça. Não sei para te falar em cima disso, mas o que é a gente da vida real, nós pessoas meros mortais, não somos tão evoluídos, a gente pensa e pensa o tempo todo. Então a estratégia da meditação, ela começa com essa percepção dos pensamentos. Então, só de você sentar numa posição adequada e começar a observar o que você está pensando, já é uma baita meditação. Como é que você pode fazer isso? É tentar observar evitando aquele julgamento, evitando o pensamento ir embora.
Vou dar um exemplo para você. Então, você está lá sentado e veio conta para pagar. Daí você vê conta para pagar, vem na sua mente. Então, conta para pagar, passou, volta para o autocentrado. Agora, se você vem conta para pagar, mas será que vai vencer amanhã? Será que eu tenho saldo na conta? Daí você começa a puxar essa história, daí você saiu da meditação que você começou a viver num outro tempo. Você começou a ir lá para o futuro de coisas que você vai ter que pagar amanhã. Ou você pode ir para autopenitência, né? Aquele chicotado nas costas, pá, como eu sou ruim comigo mesmo, que é amanhã tem que pagar uma conta. Falar, meu Deus, não posso pensar. Olha, eu pensando de novo, que saco, quero que ficasse concentrado e não paro de pensar. Meu Deus, como eu sou ruim, não consigo meditar. Meditar não serve para mim. Já passou por isso? Já tentou meditar? Algum dos dois acontece contigo e volta e meia acontece com todo mundo. A gente até brinca que quando você começa a meditar, você é igual a foz de uma cachoeira. Então a cachoeira está caindo no riozinho, lá na lagoa, e fica aquele tumultuado. Esse é o nosso pensamento que quando você está meditando, começando a querer meditar. Depois de um tempo, o rio começa a ficar cada vez mais fluido, mais fluido. E tem vezes, não sempre, e geralmente não é muito regular, que você vai estar naquela lagoa paradinha, que de vez em quando cai uma pedra e amplia, mas normalmente está paradinho. Mas tem dias que é uma cachoeira, tem dias que é um riozinho, tem dia que é lagoa. Essa variação que é o legal da meditação, e quando você começa a observar isso e aceitar, é onde você começou a entender o que é meditação. Então, quando você senta para meditar e você percebe os seus pensamentos divagando, indo para longe, o que você faz? Obrigado, pensamento, por me mostrar algo que eu preciso lembrar. Por exemplo, pagar uma conta. Mas agora eu estou meditando e estou concentrando na minha respiração ou naquilo que você prefere fazer. Então, essas são uma forma muito prática e eficiente onde você pode começar a meditar sem gerar essa culpa toda, essa autocrítica, ou sem deixar os pensamentos viajarem tanto. Todo pensamento vai vir, você muitas vezes vai se perceber longe, o que você faz? Traz de volta. Fala, obrigado, agora eu estou aqui e agora. E nisso você vai praticando 5, 10, 15 minutos, até o tempo que você consegue ficar de um jeito confortável meditando. E o mais legal de tudo isso é que você vai achar estratégias, vai achar forma para que fique mais adequado para você. Porque existe dezenas de tipos de meditação. Se você der um Google aí ou no YouTube e botar meditação guiada, tipos de meditação, vai aparecer um monte, porque a ideia é a mesma. É jogar uma isca mental para que você se concentre em algo e você diminua o seu fluxo de pensamento. Ou até mesmo pare de pensar naquilo que você não quer pensar. Então, esse é o que acontece com a meditação. Existem muitas formas. Eu gosto muito da ideia do mindfulness, que agora está super na moda, que é a atenção presente. Então a gente percebe que existe 3 tempos. Em qual tempo que você vive? No passado, no presente ou no futuro? Então se está no passado, está lembrando. Se está no futuro, está imaginando. O único lugar que você vive é no agora, agora que você vive. Então você trazer atenção para o agora é como você consegue trabalhar uma forma de meditação mesmo ativa. Então você pode fazer um exercício meditando, percebendo, você pode comer meditando, você pode ler ali atento, pleno, onde você vai entrar num processo de mindfulness, de percepção do presente, onde você para de pensar e para de viajar e vai trazendo esse benefício para você. E com isso já vem todos aqueles benefícios angulares que a meditação traz, como eu falei. Diminuição da reatividade, controle da ansiedade, tudo isso que vem envolvido com essas coisas. Então, olha que legal. Você pode fazer muitas coisas práticas do seu dia a dia meditando. Então, tem o mindfulness. O mindfulness tem o que chamam de savoring, que é você vivenciar o presente tendo prazer com aquilo. Então, eu faço muito savoring quando eu vou tomar banho, por exemplo. Eu entro no chuveiro, eu adoro a percepção da água batendo na minha mão, eu lá observando e sentindo todo o prazer, ou degustando aquela água caindo no corpo, caindo na mão, passando pelo corpo, ou mesmo comendo. Então, quando você come algo que para você é saboroso, para mim, o vinho, como eu já falei para vocês várias vezes, pegar um vinho, sacudir o vinho, cheirar, é algo extremamente prazeroso e eu consigo me conectar com aquele momento. Esse prazer a gente chama de savoring. E tem a terceira forma de meditação, que é onde a gente trabalha o desempenho, onde a gente consegue ter performance meditando. Olha que legal. Que a gente chama de flow, do fluxo. É quando você sentou lá na sua mesa para fazer o seu relatório e quando você piscou, passou a tarde inteira que você nem viu. Então isso é o flow, isso é o fluxo, que é onde você consegue encontrar o equilíbrio no teu desempenho, onde você desapega de tudo que está ao seu redor, vivencia aquela experiência do tempo presente, do aqui e do agora. Então essas são algumas formas onde você pode realmente vivenciar, seja no mindfulness, de
de estar no presente, de apreciar o presente ou mesmo conseguir desempenho estando num processo meditativo. Então, olha que legal. Então, a gente começou com a ideia que para meditar tu tinha que sentar em cima de uma pedra e flutuar os céus para encontrar a paz interior. Trago para você que existem formas muito práticas e do dia a dia que você pode meditar. Seja tentando estar no presente, ou seja realmente sentando para meditar, mas trabalhando a parte compassiva, a parte da autocompaixão. Então você percebe pensamentos indo e você traz para você, ou você simplesmente observa o que acontece com o seu corpo, com o seu cérebro quando você está parado. Você pode fazer isso tendo prazer, comendo, tomando banho, achando uma forma disso, ou você pode mesmo fazendo para aumentar seu desempenho. Por exemplo, num relatório, por exemplo, num esporte, num hobby. O hobby traz muito essa percepção da fluidez, a percepção do flow, que é esse estado de meditação de performance. Então, olha só que legal. Então, a gente começa já a ter a meditação como algo mais prático, algo do aqui e do agora. E o que as pessoas geralmente acabam inventando? Estratégias para que você traga percepção para o seu corpo, percepção para o aqui e do agora. Então, estratégias de respiração, estratégias de meditação guiada, onde você vai se concentrar naquilo ali para que você desapegue dos seus pensamentos, desapegue daquela rotina que você está vivenciando. Então, existem diversos tipos de meditação, então, existem diversos tipos de respiração, pranayamas, controle respiratório. Até no final eu vou brincar com um controlezinho para que vocês consigam entender melhor. Então, por exemplo, o Brown Noise. Você já deve ter visto no TikTok, YouTube, essas coisas todas. Só que, claro, o objetivo da meditação não é você dormir. O objetivo da meditação é você estar ali presente e atento. A gente trabalha como um princípio da meditação estar atento, concentrado e relaxado. Então, você está percebendo tudo que está acontecendo ao seu redor, está atento a você, ao que você está sentindo, a respiração, atento à estratégia que você está utilizando, e relaxado, que é diminuindo a tensão mesmo. Então, percebendo a sua maxila diminuindo tensão, né, a musculatura da sua face sendo mais descontraída, você relaxando os seus ombros. Então, atento, concentrado e relaxado. Se você vai para a parte do sono, obviamente que você já foi para um outro tipo de trabalho. Mas a meditação envolve muito esse princípio inicial. Por isso que você tem que estar presente. Não tem problema se você dormir, mas a ideia justamente é você trazer a percepção do teu fluxo de pensamentos e trazer a percepção de alguma atividade que você vai buscar para ter um objetivo específico. Então, trabalhar uma meditação compassiva para você melhorar essa amorosidade, essa compaixão, a empatia com o outro. Trazer um processo respiratório para que você diminua essa ansiedade, busca mais o autocontrole. Daí você vai escolher uma estratégia que fica mais fácil e seja mais eficiente para você. Então, metaforicamente, se você pensar, é como se você estivesse num dia extremamente estressante, aquele dia com muito movimento, onde você está num momento hiper concentrado, hiperativo, ou você estiver naquele final de semana, sentado lá na beira da praia de manhã, sem nada para fazer, onde você estaria extremamente relaxado. Então seria esse equilíbrio entre do extremo concentrado para o extremo relaxado. E quando você começa a ter a percepção da meditação, você começa a vivenciar os dois, que é aquele momento hiper concentrado, porém sem aquele estresse todo, onde você vai estar de maneira ambiental com uma estrutura mais relaxada. Então, você está concentrado e relaxado junto. Você vai sair daquele momento de tensão do estresse e vai colher a parte do relaxamento do estresse. Assim como você vai ter, você não vai ter aquela divagação no momento onde você de lazer sem nada para fazer, e você vai ter o processo de concentração quando você está bem estressado. Então, você vai equilibrar esses dois mundos, esses dois polos, esses dois momentos antagônicos. Esses dois momentos antagônicos, onde você encontra o teu equilíbrio. Então, esse nada mais é do que o objetivo da meditação. Atento, concentrado e relaxado. E quanto mais você começa a praticar, mais você vai conseguir transferir isso para o seu dia a dia. Transferir isso para uma conversa com um cliente, com uma conversa com um parceiro, onde você vai realmente poder se conectar com ele sem estar pensando em responder, sem estar num outro mundo, onde você vai poder realmente trazer para aquele momento de performance, para fazer algo muito bem feito, porque você vai estar ali naquele momento, diminuindo aquele ruído mental. Será que vou fazer direito? Será que vai ser bom? Será que vai dar certo? Será que tenho prazo? Será? E você não vivencia a experiência. Então, a grande ideia da meditação como um hábito angular é trazer essa experiência para você
que vai reverberar em diversas atividades. Quando você aprende a fazer mais meditação, você vai fazer uma atividade física no momento presente, sem aquele sofrimento atrelado. Até eu falei do flow no exercício também. Se você não viu, assiste o nosso o penúltimo vídeo sobre exercício, onde a gente falou do estado de flow no exercício. Então, é meditação. Na prática, se você tem compulsão alimentar, talvez trazer alguns momentos de savoring, que é a meditação apreciando a comida de verdade, cheirando, botando na boca, deixando ela desmanchar, apreciando, vai melhorar muito essa questão de compulsão para aquele tipo de alimento naquele momento. Então, são tudo formas que você consegue melhorar bastante seu desempenho através dessas questões da meditação. Então, quando você entende a diminuição do teu fluxo de pensamento e autopercepção e começa a transferir isso para o dia a dia, onde você colhe os benefícios angulares que a gente está trabalhando aqui ao longo da ciência da meditação. Eu vou dar uma dica super interessante para vocês, uma prática de uma meditação, não é bem uma meditação, é uma técnica de respiração que você vai trazer atenção para o presente e você pode utilizar em qualquer momento, principalmente quando você está mais estressado, mais agitado, você consegue trazer essa prática. Quando a gente respira, nós temos 4 tempos de respiração. Quando você está enchendo, quando você está cheio, quando você está soltando e quando você está vazio. Então, enchendo, 1, segurando, 2, soltando, 3, vazio, 4. E nós vamos dar um tempo para cada respiração dessa. Vamos começar com 3 segundos. Então, enchendo, segurou, soltou, segurou, vazio. 1, 2, 3. Tranquilo? Agora vamos aumentar para 4. Puxa para 4 segundos. Encheu. Segurou cheio. 1, 2, 3, 4. Soltou. Segurou, vazio. 1, 2, 3, 4. Essa é uma técnica que eu utilizo muito para meditar. Então eu te convido a continuar experimentando. Separa pelo menos uns 2, 3 minutos para você praticar essa respiração e ver como você se sente. Observe os seus pensamentos, se eles vão viajar, se eles vão voltar. Observe o seu corpo, se dá agonia, se dá uma sensação ruim. Observe o que está acontecendo e, novamente, trabalha com autocompaixão, trabalha com amorosidade com você, aceitando que o pensamento vai viajar, que você vai sentir desconfortável, que você não precisa se criticar tanto. Aceite e vai trabalhando esse pensamento e principalmente observe. A ideia da meditação é observar, é perceber o quanto barulhento está a sua mente para aos poucos você ir trabalhando ela. Vai lá no Instagram e compartilha comigo como é que foi a sua experiência. Então depois que você fizer assim uns 2, 3, 4, 5 minutinhos, vai lá e fala, Diego, eu consegui, Diego, não consegui. Como que foi a experiência para ver se a gente consegue entender qual foi a sua dinâmica. Eu gosto muito de ir aumentando o tempo. Eu já cheguei a parar mais de 20 segundos de ciclo, com muita prática. Ó, épocas que eu estava meditando bastante. Então, não precisa aumentar, só o 4 e 4 já está bem legal. Vai percebendo como você se sente e me conta lá como foi a sua experiência. Então, muito obrigado para você que chegou até aqui. Espero que realmente tenha valido a pena assistir esses episódios. Nós falamos sobre os hábitos angulares, como que você pode expandir a sua autorregulação, a sua motivação com algumas atividades do seu dia a dia. Se você quer entender mais sobre mudança, outra nossa série, nós explicamos o passo a passo da mudança. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, comente, isso ajuda muito no engajamento, ajuda muito a gente encontrar mais pessoas que possam se interessar e gostar desse conteúdo. Então manda para aquele coleguinha que precisa meditar, o agitadinho lá, manda o da alimentação pro compulsivo em emagrecer, o cara que quer emagrecer o tempo todo, aquele que fala que exercício não serve para nada, que não gosta de exercício. Então manda o videozinho para cada pessoa, às vezes é esse toquezinho que você dá que pode fazer toda uma mudança na vida dele e fazer com que ele seja mais saudável e tenha melhores benefícios com o exercício, com a prática de algumas atividades muito simples, mas que podem dar certo de um jeito diferente. Então eu sempre gosto de trazer para você um ambiente amoroso onde você possa ver formas diferentes daquele ruído, aquela receita pronta que acaba nos passando pela internet. Agradeço muito você que veio estar aqui buscando esse conhecimento e até o nosso próximo vídeo.